Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Culturas e Times Fortes. Um episódio oferecimento da EP+, empresa com propósito, a qual eu sou fundador, uma empresa que lidera um movimento do Brasil hoje, né, tornando o mundo melhor, Marcelo, criando empresas com propósito, criando empresas melhores. A gente tem como um big hag aí, como visão de negócio, criar a mais grandiosa comunidade de empresas com propósito do mundo, né? Segundo um amigo meu fala assim, é o barulho dos bons, né? Nossa missão não é silenciar o mal, mas é potencializar o barulho dos bons. Saber o quão empresas com culturas e times fortes, eles são mais lucrativas, são mais engajadas, né? São mais, crescem mais, né? Numa velocidade mais rápida, tem pessoas mais felizes. E esse é um pouco, né, do nosso movimento EP+, que a gente constrói dia a dia, né, dentro dos nossos negócios. Hoje, o episódio número 41, eu estou com um convidado aqui super especial, que eu fui fã, que a gente já trabalhou junto, que a gente já teve, já participou de alguns projetos juntos. Um entusiasta também, que fala sobre cultura, que fala sobre liderança, que fala sobre performance, que fala sobre mentalidade, que fala sobre espiritualidade, uma pessoa que eu me identifico muito e consumo muitos conteúdos dele também nas redes sociais, principalmente no Instagram, Marcelo Toledo. Valeu. Seja muito bem-vindo, cara, ao episódio, ao podcast. Queria que você contasse um pouquinho da tua história para a gente começar a entrar, falar sobre cultura, falar sobre gente, falar sobre liderança. Bora. O palco é seu, meu irmão. Obrigado pelo convite, feliz de estar aqui. Cara, acho que em grandes marcos assim da minha vida, eu acho que eu tive um período que eu fui atleta profissional. Isso me ajudou a me formar muito como ser humano, como Perfeito. Fui disciplina, atleta de natação, disciplina, mentalidade. E aí entro no mercado de trabalho como programador, sempre fui um cara muito analítico, amo computação, amo ficar na frente do computador e refletindo e pensando como resolver problemas complexos. E acabo entrando no mercado de trabalho e, cara, viro empreendedor. Então, boa parte da minha vida foi construindo empresa de todo tipo, cara. Fintech, saúde, já tive e-commerce de supermercado, cara. Já fiz muita coisa aí nesses 26 anos. E aí, mais recentemente, minha penúltima empresa não deu certo, a gente fecha a empresa e eu decido me concentrar pura e simplesmente nesse mundo de produção de conteúdo e educação. Então, começo a dar muita palestra, publico meu segundo livro no final do ano passado, em setembro, vira best-seller. Já estou escrevendo o terceiro livro, só que dessa vez mais alinhado ao conteúdo que eu estou fazendo agora, né? Como eu sempre tive esse mundo, a presença do esporte na minha vida, a espiritualidade, eu comecei a falar sobre isso e isso fez com que essa terceira onda que eu estou contando aqui, ela tivesse uma força muito grande na minha vida, né? Eu saí no final do ano passado, eu estava com 327 mil seguidores no Instagram e, estamos chegando hoje a 1 milhão de seguidores. E provavelmente quando sair esse episódio já vai estar com mais de 1 milhão. Hoje a gente já vai estar, com certeza. E isso se deveu muito a eu deixar de escutar o que muitas pessoas falavam que eu tinha que fazer, sabe? Cara, Instagram é uma mídia rápida, não pode ser muito profundo, não pode falar complexo. E chegou um dia que eu cansei cara, eu não concordava com isso. Superficialidade. Eu falei, cara, eu vou fazer o que eu quero fazer, vou fazer com profundidade mesmo. E aí na hora que eu comecei a fazer, começou a dar certo, cara. Começou a viralizar um atrás do outro. E aí quando você faz algo de verdade, você mostra a sua autenticidade, você passa a verdade, as pessoas se identificam. E eu sempre falei sobre temas, sobre o meu ponto de vista, sobre a ótica que eu tenho sobre o mundo. E acabou dando muito certo, cara. Então, nesses últimos 1 ano e meio, assim, acho que é mais ou menos isso, eu tenho dedicado minha vida a isso, cara. Produção de conteúdo e eu auxilio empresários também a transformarem suas empresas. Você também faz isso, você tem um ângulo, eu também tenho um ângulo onde eu auxilio. E a minha vida tem sido isso aí nesse último período. São fases, né? Você passou pela primeira fase ali como talvez executivo, alguns anos ali que você deve ter vivido como executivo, depois uma fase, né, como empresário tocando em empresas, né, às vezes físicas, às vezes digital,
e agora está numa pegada mais de educação, empreendedorismo digital, com educação, com produção de conteúdo e tudo mais. Eu vejo, cara, assim, o empresário brasileiro ele tem muita dificuldade de transformar seu negócio. E muita gente fala assim, cara, vende que resolve. E não é esse problema que eu resolvo. Porque chega um determinado momento que vender mais não resolve. Então eu falo assim, eu não te ajudo a vender mais. Vender mais aumenta o caos às vezes, né? Exato. Então eu falo assim, cara, você vai vender mais, você vai aumentar o problema. Você precisa trazer ordem para o negócio. Então, o que eu faço é trazer ordem para o negócio. Então, o conteúdo ele é uma das formas de você ajudar a pessoa. E para mim, o mais importante, para mim, cara, para um monte de pessoas pode ser, para mim não é. Então, eu estou indo para um caminho onde o meu objetivo é ajudar as pessoas a transformarem as suas empresas. Quem quiser fazer curso, etc., cara, puta, tem um monte. Não é isso que eu faço. O que eu quis fazer é como é que eu resolvo um problema latente de transformação da empresa. Que, cara, assim, acho que é uma das principais habilidades de um líder, saber mudar o comportamento das pessoas. E de um empresário, de um empreendedor, é saber mudar a sua empresa. Não existe empresa, existe pessoas. Então, como é que você muda o comportamento das pessoas? Que, no fim das contas, é, cara, cultura. E eu acho que tudo na vida, né, Marcelo, começa com mentalidade. Eu acho que é o primeiro passo de tudo. Provavelmente se deve ter, eu sei que você fala muito sobre isso, provavelmente se deve ter isso no teu método também. Né? Muito, cara. Aí a pergunta que eu ia fazer é, assim, acho que uma coisa é eu saber que eu preciso mudar, né? Já é um primeiro passo para a mudança. Eu entender, eu internalizar que eu preciso mudar. Sendo que o ser humano tem seus comportamentos, tem seus valores, tem sua forma como foi educado, cultura. Dentro desse papo, eu acho que talvez falar sobre cultura mais na frente ali, mas eu queria começar por mentalidade, que eu acho que é um tema que é mentalidade e autoconhecimento, né? Um tema que pouca gente conhece, né? O brasileiro, principalmente, ele não tem um autoconhecimento muito elevado, ele tem um nível de mentalidade e de consciência às vezes baixo em relação a várias coisas, né? Mas o que tu enxerga aí dentro desse modelo sobre mentalidade? Qual é teu framework, qual é teu método? O que é que tu leva em consideração nesse momento de transformação de mentalidade? Começando do empresário, que eu acho que é o agente de mudança, é o agente de transformação. Quando eu mudo o dono da empresa, ele muda a empresa. Quando ele muda a empresa, ele muda todo o ecossistema empreendedor. E aí empresas melhores geram um país melhor. O empresário normalmente é o problema. Então, essa é a verdade difícil de aceitar. Porque se você não fosse o problema, você não teria criado o problema. Se você soubesse a solução, você teria resolvido o problema. Então, a primeira questão aqui não é encontrar culpado. A gente precisa clarificar o problema. Porque se você terceirizar a responsabilidade disso, você não vai resolver o problema. Então, quando a pessoa ainda está com a mentalidade fugindo do problema, é tipo assim, cara, eu preciso arrumar a minha equipe. Não, você precisa arrumar você primeiro. Porque você precisa saber o que precisa ser feito. Ah, não, eu cansei da empresa, eu quero um CEO. Cara, esquece, você não sabe nem o que é ser um CEO. Ninguém vai querer pegar a sua empresa agora. E, cara, eu já vi isso, vivi minha vida inteira isso, sabe? Eu já errei essas coisas. Eu já vi o que é contratar um CEO no momento que você não pode contratar um CEO e dar errado. E aí você tenta de novo e dá errado de novo. Então, eu acho que boa parte dos problemas do empresário é o seguinte. Quanto mais confiante ele está, mais a guarda ainda está para cima. A arrogância ainda existe. Na hora que ele está fudido, no fundo do poço, pedindo pelo amor de Deus, ele abaixou todas as guardas dele e ele está disposto a fazer o que for necessário para ele mudar. Isso é o preço a se pagar. Então, assim, cara, em que momento da sua vida você vai aprender? Você vai aprender enquanto você ainda está bem, está tranquilo, ou você vai esperar chegar no fundo do poço para aprender? Então, eu falo muito sobre mentalidade porque cara, minha vida inteira, e isso, assim, quase todo mundo é assim, tá? A gente precisa tomar consciência de onde a gente nos engana. A gente se engana o tempo inteiro. A gente cria histórias na nossa cabeça que não condizem com a verdade. E existe uma verdade. Então, o problema é que a gente é condicionado a sempre ir para o que a gente quer. É o famoso viés de confirmação.
Eu quero ir para lá, então eu vou pegar todos os fatos que reforcem somente aquela posição e eu ignoro todo o resto. Então, cara, isso é o que usualmente faz a gente tomar porrada. O empresário, ele tem, cara, inúmeras possibilidades de arrumar a empresa dele. Só que usualmente ele não faz a única coisa que precisa ser feito para transformar a empresa dele. Ele vai delegando o problema, ele vai perdendo tempo com outras coisas e, cara, ele vai melhorando a empresa dele. Só que muito marginalmente. Para você transformar uma empresa e você conseguir ter escala e você ter ordem e sair do meio do caos, você precisa fazer grandes movimentos dentro da sua empresa. É importante você fazer isso. Não tudo de uma vez, mas você precisa transformar a sua empresa por completo. Começa num pedacinho, acerta a mão primeiro, depois você vai para outro pedaço, depois para outro. Pronto. Aí, cara, você aprendeu a fazer isso, você vai usar isso para o resto da vida. Só que o primeiro obstáculo da transformação é sempre você. Quando você for fazer isso pessoalmente e quando você for fazer isso profissionalmente. Então, o primeiro que você tem que aprender a domar é você. E por isso que eu brinco com coisas básicas do dia a dia, que é tipo assim, cara... Não existe liderança se você não souber se autoliderar, né? Exatamente. E você transfere isso para a vida. Por isso que quando a gente... Tem um cara do Twitter que eu gosto muito, que ele faz umas análises muito loucas às vezes, e ele fez uma vez uma análise pegando as empresas listadas na bolsa, e ele foi lá e categorizou todas essas empresas que eram lideradas por uma pessoa que praticava artes marciais ou fazia exercício com peso. Esse foi o critério. Listou essas empresas e criou um índice dessas empresas. E comparou com os outros CEOs. Cara, você não tem noção da diferença. É brutal a diferença. Se a correlação é real ou não, mas existe alguma coisa ali. A gente sabe que a pessoa que é mais resiliente, poxa, eu tenho parâmetro de vida. 90% das pessoas que eram atletas junto comigo, cara, são super bem-sucedidas nas suas vidas. As pessoas que estudaram comigo no colégio, cara, eu diria que 10% são bem-sucedidas. E quando eu digo bem-sucedido, eu estou falando profissionalmente, pessoalmente, no casamento, na vida pessoal, em tudo, todos os aspectos da vida. Então existe um elemento ali que quem passa por dificuldade na vida se fortalece de alguma forma. Então, passar por dificuldade no treino, você treina pra caramba, cara, todo dia você está passando dificuldade ali. Você está sofrendo, você está fazendo o que você não quer fazer, você aprende a gostar do processo. Mas a empresa é isso. Porque nem sempre você faz o que você quer, né? E não é fácil. O processo de construir uma empresa é difícil, cara. Se você não domar o que você está sentindo, você entra em burnout rapidíssimo, total. Você fica doente e você não vai conseguir dar conta da sua empresa. Porque você vai estar batendo num muro onde você não consegue transpor esse muro. E o mercado ele é muito justo. Se você não está conseguindo avançar, isso é uma das coisas que, talvez uma das lições mais importantes que eu tive na vida, cara. Sempre tem dois caminhos na vida. Sempre. Se você está indo por um caminho e esse caminho está se mostrando muito resistente, não é esse o caminho. Existe o caminho de menor resistência. Descobre o caminho. Só que a gente, às vezes, insiste em querer ir pelo caminho de maior resistência. E aí a gente sofre mais. Então aquele negócio, cara, eu preciso acertar aquele cliente. Mas, cara, o cliente não é bom. Aí você insiste no cliente, porque é grande, porque o contrato é legal, mas é o pior cliente que você tem. Demanda mais, toma seu tempo. Cara, às vezes não é o cliente certo, né? Às vezes não é o cliente certo, às vezes não é o funcionário certo, às vezes não é o caminho que você deveria ir, está se mostrando. Então, escutar os sinais, ele é importante. Porque existe uma parcela importante da vida que a gente desconhece. Cara, ninguém nunca conseguiu explicar o que é o mundo, por que a gente veio aqui, para onde a gente está indo. Tem várias teorias, mas na prática mesmo, ninguém. Então, cara, a gente precisa aceitar que existe um elemento que talvez seja a intuição, cada um chama do jeito que quiser, que a gente precisa saber utilizar. A nos ajudar, a nos guiar na nossa vida pessoal e no trabalho também. E aí quando você olha para a vida pessoal, você está falando de, porra, qual é meu objetivo de vida, né? O que é que eu quero para minha vida, quais são meus valores, o que é que eu não abro mão. Exato. O que é que eu negocio, o que é que eu não negocio, que é o que você traz quando você vai lá e vai empreender no teu negócio.
né? Eu brinco que qual é o primeiro passo para eu construir cultura? É você saber o que você quer para a sua vida primeiro. Exatamente. Né? Porque a vida, ela é um meio, o trabalho ele é um meio para alcançar os meus objetivos de vida. Trabalho não é fim, trabalho é um meio. É isso aí. E tem muita gente que confunde essa ordem, né, Marcelo? Coloca trabalho como fim e a vida como meio. Então desmarca médico por conta de trabalho, desmarca atividade física, sair com a família. Desmarca filho, desmarca filho, esposa por conta de trabalho. Né? E acha que aquele é o caminho e que vai dar certo aquele negócio. Então, o primeiro passo é, cara, o que você quer para sua vida? A tua empresa ela tem que ser um meio para tu alcançar aquilo que tu quer para tua vida. E com base no que tu quer para tua vida, e com base nos teus valores, e com base naquilo que tu acredita ou não, tu vai começar a criar um negócio, né, que ele te dê e que te sustente esses teus objetivos de vida, com os teus valores, que é onde entra a cultura. Pô, cultura nada mais é do que um conjunto de crenças e valores ali que eu consigo construir, mas com base na essência do dono. Né? O que a gente mais vê aí é criando missão, visão e valores, é uma bela de uma plaquinha bonita impressa na parede só para inglês ver, mas ninguém contrata baseado naquilo, ninguém promove baseado naquilo, ninguém cria produtos e serviços baseado naquilo. Né? Pega, porra, o que é uma missão de um negócio? Nada mais é do que... A missão ela vai só eu crio produtos e serviços para o meu negócio para materializar a missão do meu negócio. Né? Se eu abrir com aquela missão, se eu tenho aqueles valores, eu não quero desvirtuar daquilo. Né, de um modo geral. E aí quando tu olha para negócio, né, você hoje muito mergulhado dentro do mundo dos negócios, eu acho que um primeiro item, que eu não tenho dúvida nenhuma, é sobre mentalidade. Pô, a mentalidade do dono, a empresa é reflexo do dono. Não tem como eu liderar outras pessoas sem me autoliderar. Não tem como eu energizar outras pessoas sem eu estar energizado. Aí é onde entra energia física, espiritual, espiritualidade, exercício físico, cuidar da mente, por isso que eu filtro a galera emoções. No conteúdo, sabe? A minha produção de conteúdo, ela já prepara o meu cliente. Porque ele já vem preparado. Ele já sabe sobre o que eu falo. Eu falo sobre a busca de uma vida virtuosa. É sobre isso que eu falo. É sobre você não ser um frouxo na vida. Todo mundo é frouxo. Eu fui frouxo boa parte da minha vida. Ser frouxo é você não enfrentar a verdade, é você não buscar uma vida virtuosa, é você terceirizar os problemas da sua vida. Isso é ser frouxo. E frouxo não é uma ofensa, frouxo é a ausência de força. É um estado, né? Que você pode sair dele. Totalmente. Agora, dói. Porque a partir do momento quando você começa a tomar consciência de que você é o único responsável por transformar a sua vida e que ninguém vai vir te salvar, que você não vai ser promovido se você não se esforçar, você não vai ganhar mais dinheiro se você não colocar tempo e se dedicar. Aí você entende que o que traz progresso na sua vida é uma vida virtuosa. Você precisa buscar a excelência em todos os pilares da sua vida. E existem algumas constantes na vida que a gente não pode lutar contra. Existem coisas na vida que a gente controla e coisas que a gente não controla. Boa parte da ansiedade, da preocupação, dos medos das pessoas não vivem no presente. Elas vivem ou no passado ou elas vivem no futuro. A ausência de futuro ou de passado. Né? Então você tem que viver no presente. Criar essa mentalidade de que o que eu controlo, eu trabalho. O que eu não controlo, eu viro a página. Eu ignoro. E é possível trabalhar isso. Tem gente que acha, não, mas isso não é possível. Cara, isso é um treino, isso é um exercício que você faz diariamente, constantemente, para você aprender a fazer isso. E uma vez que você entende essas questões, você precisa entender sobre qual tom que a gente vive na vida. Cara, a vida, ela não é justa. Ela é repleta de injustiças. Total. Só que ela é repleta de injustiças no momento da injustiça. Porque quando o evento se afasta da sua realidade... Cara, aconteceu uma injustiça hoje. Eu vou colocar entre aspas. Aconteceu uma injustiça comigo hoje. Aí você segue na vida. 10 anos para frente, você olha para o evento e você fala assim, cara, se não tivesse acontecido isso desse jeito, dessa forma, eu nunca estaria onde eu estou com os atributos, os valores, a fortaleza que eu construí. Então, tudo é a interpretação que você dá para o evento. Então, a vida, cara... vai ter muita incerteza o tempo inteiro, não importa onde você esteja. Muitas pessoas colocam o dinheiro como a salvação da vida delas. Você vai ter dinheiro, você vai continuar tendo incerteza, você vai continuar tendo dor. Dinheiro não elimina essas variáveis que são constantes da vida. E uma outra... Que às vezes até aumenta.
Às vezes até aumenta a ansiedade. Lógico, se aumenta a quantidade de problemas, mais responsabilidade. Exatamente. E uma outra que a gente também fica tentando lutar, porque a sociedade construiu esse conceito de que você precisa estudar, se formar, arrumar um emprego e trabalhar até se aposentar. E a partir daí você está livre, é como se isso fosse uma previsão. E a terceira constante da vida é o trabalho constante. A gente precisa colocar na cabeça de que daqui até a nossa morte, nós teremos que trabalhar continuadamente. E trabalhar continuadamente, eu não estou falando só da sua profissão, não. Eu estou falando trabalhar em você, trabalhar na sua mentalidade, trabalhar no seu físico, trabalhar no seu casamento, no seu matrimônio, nos seus filhos. O trabalho, ele é uma constante da vida. Para de trabalhar, que você vai ver sua vida desmoronar. Então, isso é sobre isso que eu falo. Quando eu falo sobre isso, a pessoa que me segue, ela já vem pronta. Porque ela já entendeu que ela não pode ser frouxa, ela já entendeu que ela precisa ser uma pessoa virtuosa, ela já entendeu de muitos ângulos que eu mostrei para ela onde ela se engana na vida dela. Então, na hora que ela já chega pronta para enfrentar a verdade. Então, não preciso me aprofundar tanto nesse universo. A gente já consegue ir direto ao ponto, entendeu? Perfeito. Então, esse foi um dos benefícios de eu ter mudado um pouco o discurso de não só falar sobre cultura, gestão, liderança, que eram as coisas que eu falava, e pessoas, etc. Agora, cara, eu falo sobre isso. É porque a vida, o trabalho, ele faz parte da nossa vida, né? A vida, ela é um elemento muito maior do que apenas o trabalho. Apesar do trabalho ocupar hoje, sei lá, 2/3 talvez da nossa vida. Mais de 1/3 com certeza é. Total. Né? Não é 8 horas de trabalho, nem 8 horas de sono e 8 horas de lazer. Não, provavelmente esse equilíbrio que tanto se fala não existe, é uma utopia. Eu achar que minha vida vai estar equilibrada entre vida pessoal e vida profissional. Eu costumo falar que tem que entender o equilíbrio. É um equilíbrio dinâmico. É diferente de um equilíbrio estático. Cara, a minha vida ela tem que... Horas eu estou mais desequilibrado para o lado pessoal, horas eu estou mais desequilibrado para o lado profissional. Mas o que precisa acontecer é que tem que tender a um certo equilíbrio. Não posso nunca estar assim. Nem nunca estar do lado de cá. É o que eu chamo da dança do caos e da ordem, né? A nossa vida, o caos é necessário na vida. Sem o caos dúvida. É necessário na empresa. Porque... Para tirar a gente da inércia também, na maioria das vezes. Você precisa, cara, trazer o novo. O caos é o que traz o novo. E quando o novo chega, ele tem muitas dúvidas, muitas incertezas, porque você nunca viu aquilo antes. Então, se você nunca viu aquilo antes, você não sabe qual resultado vai ter. Perfeito. Então, é algo novo, é um caminho diferente. Então, quem não busca sair da zona de conforto não encontra o caos. Agora, a gente tem uma certa tendência a ir colocando muito caos na nossa vida e a gente esquece de dar ordem. Esse é o desequilíbrio. Então chega um determinado momento que você precisa fazer pausas estratégicas, você fala, deixa eu botar um pouco de ordem agora, porque eu estou demais no caos. Então, esse eterno desequilíbrio entre caos e ordem, ele também faz muita parte da nossa vida, né? A gente deveria se preocupar demais quando a gente está demais na ordem, porque não vai ter nada novo. Então, os resultados serão previsíveis. E você também precisa tomar cuidado, porque se você for demais para o caos, vai te desestabilizar e você pode ir à lona, que também faz parte, né? Às vezes a gente cai. E eu vejo muito falar sobre isso, né? Que é um estado de ordem e de caos, né? Que tu chama de... É o quê? Caótico que tu chama. Que é exatamente esse conceito que tu usa. Esse conceito quem trouxe foi um dos CEOs da Visa, ele documentou isso num livro, é bem difícil de achar esse livro, mas é um livro muito bom, onde ele fala que a vida é isso, né? E esse também é um conceito espiritual, né? A espiritualidade, ele tem um pouco disso. Traz para esse lado. É o yin e yang, né? O yin e yang também é isso, assim, sabe? Na hora que você vai em várias filosofias, ele sempre fala sobre o caos e a ordem. Boa. E Marcelo, vamos virar uma página agora e começar a entrar mais nessa linha de business, de negócio, né? Que eu acho que é um tema que você também é entusiasta total e você acompanha, né? Mentora, educa, dá consultoria, faz projetos de aceleração com empresários também, assim como a gente, né? Somos parceiros de jornada, né? Em prol de empresas melhores, em prol de gerar, de fato, transformação na vida dessas empresas. Além de mentalidade, né? Que eu acho que é um elemento que se deve trabalhar, o que mais que tu acha que é um esqueleto, é uma fundação que muitos empresários erram e como é que você tem trabalhado isso aí nos teus projetos? Cara, empresa é difícil pelo seguinte,
quanto mais gente, mais complexa. Se a empresa for pequena, ela vai ser simples. Porque o que traz a complexidade não é o número de faturamento. O que traz a complexidade é muita gente trabalhando junto. Perfeito. Se for linha de produção, moleza, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa, não tem que conversar. Empresas complexas são empresas criativas, que precisam discutir, que precisam analisar, que precisam usar da criatividade para escolher o melhor caminho. Isso é o que traz complexidade na empresa. Quanto mais gente, maior a complexidade. E quando a gente vai para a matemática para entender o problema... Quanto mais colaboração, maior a complexidade também. Maior a complexidade. Provavelmente, empresas de serviço são as empresas mais complexas. De serviço, E aí, você coloca isso na matemática e você vê que é um problema logarítmico. Então, o problema linear, ele cresce linearmente. O problema logarítmico, quanto mais pessoas você tem no time, mais íngreme fica a curva. Então, a quantidade de links de comunicação num grupo de 3 pessoas são 3 links. Mas quando você pula para 12, já está próximo de 100 links. É um negócio brutal a diferença. Então, isso significa uma coisa. Quanto mais gente, mais caos. Quanto mais caos, maior a necessidade de trazer ordem. Que a gente escuta falar muito, vou deixar tu continuar, a gente escuta falar muito sobre, o problema da empresa é comunicação. Sendo que tem algumas coisas disfarçadas de comunicação, né? Tem algumas coisas mais embaixo ali que estão... No final das contas, a gente intitula ou rotula o problema de comunicação. Quando, na verdade, tem várias outras possíveis causas, né? Esse é o nosso principal meio de interação, né? Então, na hora que você vai analisar a essência do problema, ela pode ser traduzida como um problema de comunicação. Só que, pense o seguinte, o que é que traz uma empresa do caos para a ordem? É a estrutura. Então, assim, para que eu vou implantar processos numa empresa que está trabalhando eu e você? Cara, não precisamos ter processo. A gente senta aqui, a gente se alinha em 5 minutos, está todo mundo sabendo do contexto. Cara, corta para a empresa de 20 pessoas. Cara, se não tiver processo, vai virar um caos. As pessoas são novas, tem gente entrando agora, tem gente que é sênior, tem gente que é júnior. Tem que ter processo. Não dá para mais estar na cabeça das pessoas, não funciona mais. É um problema de comunicação na sua essência. O que resolve o problema do caos é sempre a ordem. A ordem dentro de uma empresa é basicamente acertar as pessoas, então colocar as pessoas nos lugares certos, é você ter processos muito bem estruturados e, num terceiro momento, você começar a usar a tecnologia para te acelerar esse processo. E aí, dentro desse universo, tem o processo de gestão que, cara, engloba tudo isso. Então, respondendo a pergunta, por que é difícil mudar uma empresa? Porque não adianta mudar um pilar. Isso é o que poucas pessoas de fato entendem. Não adianta você pegar... Se você ainda faz isso, você está errando. Analisei o problema. Estamos vivendo um caos na empresa. Eu fui lá, analisei o problema. Identifiquei que o problema é uma pessoa. Aí você vai lá e muda a pessoa. E o problema continua. Por quê? Porque não é um problema. Empresa é uma engrenagem. É isso aí. Você precisa olhar 100% dos elementos. Então, você muda a pessoa, só que se você não tem a engrenagem de gestão certa, você vai continuar com o problema. Se você não tem o processo, se você não tem a tecnologia, se você não tem a engrenagem consoante, não vai funcionar. Então, tem que pensar em todos os elementos. Então, uma das coisas que eu construí foi pegar, cara, esses muitos anos de tentar fazer isso, porque, cara, eu também passei por isso. Eu ia lá tentar implantar... Eu acho que a gente passa por isso até hoje. Até hoje, porque são seres humanos. Se a gente falar que, eu sou um especialista em cultura, Guilherme, tu não tem problema com cultura, com comportamento humano, com gente? É claro que eu tenho. Né? Sendo que eu tenho talvez bem menos, né? Ou eu tenho um nível de gatilho e identificação um pouco mais rápido do que outras pessoas que não trabalham isso com certa intensidade. Você consegue ter a leitura rápida do que está acontecendo, você consegue saber rapidamente o que precisa ser feito para resolver aquilo ali. Essa é uma constante das empresas. Sempre vai entrar no caos, sempre vai entrar no caos. Só que você precisa saber como é que resolve. Porque o que normalmente os empresários, os fundadores de empresa batem cabeça é que eles não sabem como resolver. Então eles falam assim, a pessoa está errada, aí troca, a pessoa não funciona. Aí, muda o processo. Eu desenho o processo, continua não funcionando, as pessoas não fazem. Então é sempre as mesmas reclamações. O que as pessoas não entendem é que não é uma coisa.
É isso aí. E aí, quando você aprende a fazer isso, e esse é um pouco o que eu, cara, faço... Que é a engrenagem que você quer montar, né? Eu criei um método, cara, onde eu tenho um passo que ele revela o problema, esse passo ele revela o problema, e com base nisso a gente vai mudando os elementos que precisam ser modificados. E eu faço tudo muito gradativo, porque não dá para mudar a empresa de uma vez, você tem que mudar uma área por vez. Aprendeu a mudar uma área, estabilizou, você passa para a próxima. Quem tenta mudar tudo de uma vez, cara, normalmente acaba tropeçando e cai, né? O conceito que a gente usa lá, até para talvez te dar mais elementos e mais insumos aí para a gente aprofundar um pouco mais, é que uma empresa, né, não tem como eu operar uma empresa com vários sistemas operacionais rodando ao mesmo tempo. É igual ao corpo humano. O corpo humano é uma máquina perfeita, né? Se eu estou com algum problema em algum órgão meu, ele vai talvez sinalizar e vai centralizar e vai estourar em algum lugar do corpo. A empresa é a mesma coisa, né? Então, não é só processo, não é só venda, não é só cultura, não é só gestão que vai resolver, né? São várias engrenagens que eu brinco que não tem como eu tocar um negócio com vários sistemas operacionais rodando dentro. Assim, até toca, mas vai ser muito caótico, né? E como que eu consigo organizar isso dentro de um sistema operacional único, onde todo mundo fale a mesma língua, onde todo mundo tenha, não que fale a mesma língua, mas que tenha determinados comportamentos que são convergentes e alinhados, que os processos também tenham certa convergência com talvez o jeitão de ser da empresa, os rituais de gestão, de planejamento estratégico, de estratégia venha também para dar suporte a todo aquele negócio. E aí é quando eu vou começar a colocar... E aí quando eu tenho as pessoas dentro, né, seguindo todo esse modelo, aí o corpo humano começa a funcionar de uma maneira mais uniforme, com mais unidade, vamos dizer assim. O que acaba acontecendo é que, que eu acho que é uma dor que todo mundo vive. Crescer é bom, mas crescer não é gostosinho não, cara. Crescer dói, né? Eu faço terapia uma vez por semana e eu sei o quão crescer, né, de autoconhecimento, de você tirar travas e crenças suas passadas e tal, o como você interpreta a sua vida, o como dói. E às vezes dói. Empresa, a mesma coisa. Mesma coisa. Não tem como eu crescer. Crescer é bom, mas crescer não é gostosinho. Crescer dói. E aí quando eu cresço, principalmente quando eu cresço rápido, talvez aqui é onde está a maior parte, né, das empresas que quebram hoje no mundo. Tem uma estatística que fala que 75% das empresas que quebram no mundo hoje, elas não quebram porque elas estão quebrando. Elas quebram quando elas estão acelerando e crescendo. Que é o que você falou da curva linear e da curva logarítmica, né? Que à medida que eu cresço muito rápido, eu tenho que começar a colocar um monte de gente aqui para dentro, tenho que começar a mudar processos, tem que começar a mudar as coisas para que sustente esse crescimento. E é aqui onde muita gente erra, porque não consegue, de certa forma, a gente subestima, eu acho, o crescimento, né? Acha que, vou vender primeiro, vou crescer, depois eu organizo, subestima isso. Total. E que isso causa toda a... descompensa todo o sistema operacional, né? Aquele sistema operacional talvez estava redondo para aquele negócio, para aquele tamanho, para aquela estrutura. Quando eu boto 10% das pessoas a mais, 20% das pessoas a mais, e quando eu não contrato da forma correta ainda, que eu acho que aqui onde tem um problema, é aqui onde você checa tudo, né? E ainda tem um outro lance que as pessoas... cara, eu vejo isso, né? Eu sempre começo uma transformação olhando o que é uma empresa. O que é uma empresa, cara? Uma máquina de fazer dinheiro. Quem não aceitar essa realidade, temos um problema. Empresa é uma máquina de fazer dinheiro. Então, vamos olhar para o dinheiro. Primeira coisa, o dinheiro fala. Onde você está gastando dinheiro, onde você está ganhando dinheiro, como é que está a sua margem de contribuição. É a primeira coisa que a gente tem que olhar. E, cara, eu diria que quase 100% das empresas que vêm até mim não tem o financeiro estruturado. Então, como é que você vai guiar o barco se você não tem a bússola? Você não sabe quanto está de margem. Cara, eu lembro até hoje, gente assim, cara, bati a meta finalmente, vamos breakivar. Perdeu mais dinheiro.
Crescimento suga caixa, né? Não entendi o que aconteceu, por que eu perdi dinheiro? Eu falei, eu sei, sua margem de contribuição está negativa. Você está vendendo nota de $1 por 90 centavos, é a coisa mais fácil do mundo. Você não tá, você tá sem a bússola. É fácil vender assim, né? Porra, né? Então aí, cara, na hora que você arruma o financeiro e você começa a entender como é que estão os seus números, como é que o seu fluxo de caixa. Cara, o meu fluxo de caixa eu organizei para ser simples, eu recebo antes de gastar. Lindo. Nem toda empresa é assim. Na hora que você começa a trabalhar com produto, tem estoque, cara, às vezes você tem milhões em estoque, às vezes o estoque fica parado. Insumo. Então, existem complexidades, cada empresa é única. Agora, se você não tiver clareza de onde você está, onde é que está seu dinheiro, se não começar a extrair informações disso, cara, você fica cego. E aí, obviamente, para você tropeçar e cair é muito fácil, você nem vai saber quem te matou. Cara, quem te matou, não sei. Por quê? Porque você não tinha acesso aos números. Então, esse é um pilar fundamental das empresas, não é? Ter essa mentalidade de trabalhar orientado a dados é um pré-requisito. E toda vez que eu falo isso... É o novo petróleo, né, cara? Precisa. É o que te guia. E, galera, não estamos falando de BI, não, cara. Quando eu começo gestão à vista, papel de pão, o que é que seja, né? Quando eu começo a trabalhar com as pessoas, eu falo assim, cara... Ai, Marcelo, não tem o sistema. Excelente. Vamos na Calunga comprar um quadro e a gente vai começar a fazer aqui na sua parede mesmo, no vidro, com o post-it, do jeito mais simples possível, porque isso já dá visibilidade. Agora, você nunca fez? Vai doer, porque as pessoas se escondem dentro do caos. Então aquela história assim, cara, temos um problema na empresa, senta com todo mundo, ninguém sabe onde é que está o problema. Por quê? Porque está no meio do caos. Você não está olhando os dados? Olha os dados. Vamos começar a organizar os dados? Você é o que? Uma área de vendas? Então a gente vai começar. Quantos vendedores tem? 5? Bota o nome de todos os vendedores, bota uma aba lá no quadro mesmo. Segunda, terça, quarta, quinta. Quanto cada um vendeu? Ai, mas você vai expor as pessoas? Mas somos uma área de vendas. Precisamos controlar os números. Pô, mas as pessoas vão se sentir mal. Cara, eu sei que elas vão se sentir mal. Mas a gente precisa dar visibilidade do trabalho que a gente faz. Ou não, ou pode estimular as pessoas. Isso é a cultura. Eu estou dizendo o que as pessoas fazem, sabe? Ai, porque é resistência. Então você precisa dar um significado correto para a coisa. A gente não está fazendo isso para expor ninguém. A gente está fazendo isso porque a gente tem que entender o que está acontecendo. E usualmente, na hora que você começa a dar visibilidade das coisas, você descobre onde está o problema. É aí que você tem a capacidade de começar a ajustar, porque você sabe onde está o problema. Agora, quando está tudo dentro do caos, a solução é sempre, precisamos de mais gente. Mas calma, onde a gente está gastando tempo? Aí você descobre onde você está gastando tempo. Você descobre que você está investindo tempo nas coisas erradas, que não estão te trazendo resultado, que te permite falar assim, não quero mais fazer isso, porque o que dá resultado para a gente é isso. Então, quando você tem acesso à informação, quando você tem acesso a dados, os dados se transformam em fatos. Aquilo ali é a realidade. E não precisa estar perfeito. Cara, é mais ou menos certo. Já vai te ajudar, te guiar e te colocar num prumo, entendeu? Dali, você só vai fortalecer esse método. Eu brinco que o empresário brasileiro, a gente, infelizmente, são 22 milhões de CNPJs abertos hoje no Brasil, né? E, sei lá, 19 milhões, 18 milhões são de micro e pequenas empresas. Então é um empreendedorismo amador, mas é esse empreendedorismo que sustenta o Brasil. 70% do PIB, 98% das empresas no mundo são empresas que faturam até 2 milhões de dólares. Então a gente está falando de pequenas e médias empresas, né? O motor que move a economia. E o empresário brasileiro, ele é um empresário, eu chamo de empresário Rambo, sabe? É aquele cara que foca muito em estrutura, mas foca muito pouco em estratégia. Então, eu foco em ter os equipamentos, eu foco em montar meu galpão, eu foco em montar as máquinas, eu foco em montar o meu estoque, eu foco em montar tudo. E aí depois eu viro assim e falo, Marcelo, e agora? Como é que eu faço para vender aqui meu negócio? Mas peraí, cara, agora tu tá perguntando, depois de ter montado esse galpão inteiro, depois de ter feito essa reforma inteira, depois de ter contratado todas essas máquinas aqui, agora tu tá perguntando como é que tu vai vender? Isso aqui era para ter perguntado lá no começo, irmão, antes de tu montar tudo isso aqui, né? Então a gente vê que é o empresário que ele se foca muito em estrutura, muito pouco em estratégia, que é aquilo que você falou. Quando ele está crescendo, a guarda está mais alta, né? Ele tem um ego um pouco maior, e aí ele se arrebenta todinho, que é o que normalmente acontece, né? A gente vai se quebrando a cara, vai se arrebentando todinho, vai sugando caixa.
Aí quando a gente já está lá no buraco, que a gente vai olhar para a estratégia. Aí talvez possa ser que seja tarde demais, na maioria das vezes. Caramba, cara. Né? E fora que quando o cara cansa, né? Porque ele chega uma hora ele cansa, porque ele toma tanta porrada, ele não encontra o caminho, ele cansa. Aí ele começa a buscar as saídas. Vender a empresa, trazer um CEO, mas isso é tudo fuga. Cara, não tem outro caminho. Você precisa aprender a tocar a sua empresa. Você decidiu ser empresário, aprende a ser esse negócio. Ninguém vai querer comprar uma empresa que não é bem gerida. Ninguém vai querer ser CEO de uma empresa que não tem porque você não vai saber o que o CEO tem que fazer, você vai atrapalhar. Você é o problema. Então não tem outro caminho. Se você decidiu fazer esse negócio, você vai ter que aprender a fazer isso bem. Se quando você fizer isso bem, você decidir que você só quer ser o gestor, aí beleza, aí você está apto a trazer um CEO, porque você sabe o que é ser um CEO. Não dá para você gerenciar alguém que você não conhece nem o que é ser. A chance de dar pau é enorme. Cara, boa parte das contratações de CEO dá errado. Por quê? Por causa disso. Porque não se sabe quem contratar, atrapalha o CEO, problemática. Então, cara, tem que enfrentar. Infelizmente, escolheu esse caminho, cara, vai ter que descobrir como é que faz direito. E vai ter que mudar o tempo inteiro, porque a empresa com um tamanho é uma complexidade, dobrou de tamanho é outra, dobrou de tamanho é outra, e o começo é o mais árduo, porque na rampagem de até 200 ali, 250 funcionários, que a empresa muda o tempo inteiro. Depois que você passa de 250 funcionários, você começa a perceber que as principais funções já foram contratadas, as principais áreas já existem. Os processos já estão mais ou menos desenhados. Já estão mais ou menos prontos. Porque senão a empresa não ficaria de pé com 250 funcionários. Cara, e aí, a cultura já está construída. Dos C-levels para baixo que você muda. Aí pronto, é outro jogo de empresa, sabe? Mas até chegar ali, meu irmão, que são poucas empresas que chegam ali, é um processo extremamente dolorido, porque você precisa mudar a cultura da empresa o tempo inteiro. Você precisa estar transformando o tempo inteiro. Está crescendo, está vindo gente nova o tempo inteiro, tem que estar sempre educando e colocando todo mundo no lugar, né? Marcelo, vamos falar de gente agora, que eu acho que é um tema polêmico. Polêmico não, mas é um tema que talvez seja o maior desafio hoje dentro das empresas. 9 a cada 10 empresários que eu converso falam assim, pô, Guilherme, tá muito difícil, cara, encontrar gente boa, tá muito difícil encontrar bons profissionais. Quando a gente vai olhar, quem é o maior vilão que impede os negócios e as empresas de crescerem hoje? É gente, né? Não é só processo, porque quem faz os processos é gente. Não é só gestão, porque quem faz gestão e quem toma decisão ali no final das contas é gente. Então, o principal problema hoje das empresas, eu não sei se você concorda comigo, né? Se você não concordar também tudo bem, é gente. E quando a gente olha para a gente, eu gosto de dividir em 2 variáveis, né? Que é a variável, então a gente está dizendo que o problema está com gente. Vamos abrir mais uma cortina aqui para poder analisar mais, identificar a causa desse problema. E a gente começa a olhar, o problema das empresas hoje é técnico, ou seja, falta habilidade, falta, né, o conhecimento, falta a técnica para fazer, o intelecto para fazer, ou o problema das empresas hoje é comportamental, ou seja, falta atitude para fazer. Ela até conhece e ela até sabe fazer, ela tem o conhecimento e tem a habilidade para fazer, mas ela não tem a atitude de fazer, né? Quando a gente vai colocar isso aqui na balança, né, o que a gente tem mais visto, né? E aí contra fatos não há argumento. Quando a gente olha para desligamentos hoje no Brasil, 91% dos desligamentos no Brasil são causados por questões comportamentais. Ou seja, comportamento aqui, né? Não é pela técnica. Então a gente não está demitindo as pessoas por ausência de técnica, porque técnica se treina, se cria, se capacita, se desenvolve, você consegue fazer a pessoa subir, mas vai tentar mudar o comportamento da pessoa, os valores, o princípio, as virtudes das pessoas do dia para a noite para ver se você consegue. Então não consegue. Então 91% dos desligamentos no Brasil ainda são causados por questões comportamentais. Sendo que quando a gente vai olhar como é que essas empresas hoje estão contratando e estão atraindo talentos, ela ainda está contratando baseado na técnica, né? Como é que tu faz essa leitura, como é que tu enxerga esse cenário, olhando para a gente, o cenário de gente de gestão no Brasil? Eu também escuto isso de que está muito difícil contratar. Só que quando a gente faz a frase, a gente está falando está muito difícil contratar, por quê? Aí a pessoa fala, porque o mercado está difícil, porque as pessoas estão vindo sem atitude, sempre lá, nunca aqui.
Aí na hora que você vai investigar como a empresa está contratando, ela está contratando completamente errado. Então, é importante a gente entender onde os problemas estão. Que aí pegando um gancho, eu acho que é importante, que às vezes é a gente, que às vezes como a figura principal, o líder, não ser accountable, né? Não ser responsável e não assumir a responsabilidade. E aí eu crio a minha cultura também lá embaixo de que as pessoas também não são responsáveis, que elas começam a terceirizar a culpa para outras pessoas quando o resultado não vem também. Isso de novo, assim, cara, não adianta. Se você não tem todas as engrenagens funcionando, você pode trazer a pessoa perfeita, não vai funcionar na sua empresa. Agora, se traz um líder fera, ele entra na empresa e ele tem liberdade e ele sabe o que precisa ser feito, é raríssimo de encontrar isso, porque, cara, a gente tem baixíssima maturidade. É difícil... Cara, se você estiver trazendo uma pessoa que nunca implantou processo, que não sabe mudar a cultura da empresa, que não sabe fazer gestão, que não sabe sobre rituais, esquece. Ela não vai conseguir fazer isso. Você está trazendo o líder errado. O líder, ele precisa ter essas competências. É básico fazer isso. Aí você vê, acertou na contratação, está trazendo certo, mas não tem a estrutura do líder. Pronto, está colocando embaixo de um líder que é ruim, não vai prosperar. Então não adianta, de novo, você acertar um pilar, você precisa acertar todos os pilares. Agora, usualmente as empresas contratam errado. Não sabem contratar. A gente precisa contratar sim, demais. O mais importante de todos hoje, na minha opinião, não é nem cultura, nem o técnico. Hoje o mais importante para mim é a atitude. Porque para pensar... Isso é a única coisa que a gente não consegue ensinar. Concorda? Cara, é atitude. Assim, você influencia e tal, mas eu quero trazer a pessoa com a atitude pronta. Quem tem atitude na vida? Usualmente são pessoas que, cara, mostraram isso de diversas outras maneiras. Então, a gente tem que entender como é que tá a vibe da pessoa. Eu gosto de plantar algumas perguntas para entender se a pessoa tem atitude, está com atitude ou não. E por que é tão difícil? Porque é um estado, na tua opinião, se ela está ou não. Exatamente. Tá, assim, naquele cara, momento. Atitude, é a vibe do momento ali. Porque tem gente hoje que não quer, tá buscando, cara, curtir a vida e não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a nada. Você faz o que você quiser da sua vida. Se você tiver com 20, 25 anos de idade na sua vida e você estiver querendo curtir, viajar, tudo bem. Só que na empresa as pessoas estão buscando pessoas de atitude. Qual que é a cultura que você tem aqui dentro? Eu quero uma cultura de pessoas com atitude. Beleza. O que exatamente significa isso? Significa que um dia, quando eu chegar para você e falar assim, Gui, cara, a gente vai ter que trabalhar aqui sábado, domingo, esse final de semana, porque atrasou o projeto. Você pode? A resposta correta deveria ser, cara, posso. Hoje, a maior parte das respostas é, mas como é que eu vou receber isso? Tem estacionamento? Vocês vão pedir comida? É um monte de pergunta. Isso é falta de atitude. E eu não estou dizendo que você não deve lutar pelos seus direitos. Mas aqui a mentalidade é distorcida. Porque essa pessoa acredita que ela trabalha para você. Ela ainda não entendeu que ela não trabalha para você. Ela trabalha para ela. Você só trabalha para você, meu amigo. Você é responsável pelo desenvolvimento da sua vida. Então você está ali com qual propósito? Qual que é a sua atitude? É crescer? É se desenvolver? Porque se você está ali esperando que você vai ganhar o salário, que você vai crescer magicamente com esse tipo de atitude, não vai. Então, para mim, tudo se resume... Isso é uma puta de uma virtude de um líder. Né? Que era até uma pergunta que eu vou fazer para ti aí, para concluir e para essa. Como é que você consegue colocar na cabeça do teu time hoje que eles trabalham para eles, que eles não trabalham para você, eles trabalham com você? Cara, assim, eu sempre falo para os empresários que eu trabalho que é assim, eu vou ensinar você a ser um líder, eu vou ensinar você a ser um empresário, mas eu vou te ensinar a ser um ser humano primeiro. Porque a gente precisa lembrar que nossos pais, que foi quem nos criou, nossos professores, que foi quem nos educou, todos eles tiveram elementos problemáticos ao longo da sua vida inteira. Então, eles não te educaram na perfeição, eles te educaram dentro das possibilidades que eles poderiam. Perfeito. Você, como um adulto, precisa olhar para a sua vida e precisa olhar para os pilares da sua vida e falar quem eu quero ser como homem, quem eu quero ser como pai,
quem eu quero ser como marido, quem eu quero ser como empresário, quem eu quero ser como líder. Você precisa refletir sobre a sua vida e decidir e trabalhar para se tornar aquela pessoa. Você não é. Enquanto você não tiver feito esse exercício na sua vida e ter se tornado um caminhante em direção a esse objetivo, isso é o ideal. Ninguém nunca vai chegar no ideal, mas existe um ideal. E aí abre para um monte de discussão que a gente não precisa entrar, mas existe um ideal que você precisa estabelecer para você trabalhar em direção a isso. E quando você se torna essa pessoa, você se torna uma referência. Porque as pessoas começam a olhar para você como uma referência. Não é que eu gosto de tudo do Gui, mas eu gosto de várias coisas que ele faz, porque ele tem princípios onde ele busca excelência em várias partes da vida dele. Cara, eu adoro como ele trata a esposa dele, eu adoro como ele cria os filhos dele, eu adoro como ele toca a empresa, eu adoro como ele é como líder. Pode ter vários elementos que eu não gosto de você, mas, cara, na essência, você é uma pessoa que busca excelência. E buscar a excelência é algo bom. Então, quando você aprende a se tornar essa pessoa, você se torna uma referência para boa parte das pessoas que estão trabalhando com você. E o primeiro passo dentro de uma empresa é você transformar o comportamento das pessoas dentro da empresa. Mas isso é a faixa, talvez, branca do líder. A gente está indo para um rumo no país onde as pessoas estão construindo uma história onde o vitimismo se tornou legal e o herói se tornou vilão. Então é o culto ao ódio ao empresário, é o culto ao ódio ao bilionário, é o culto ao ódio a quem é bem-sucedido na vida. O que isso é ruim. Como se fosse uma coisa ruim, né? Então você, como líder, precisa ajudar a transformar as pessoas dentro da empresa, mas acima disso existe uma responsabilidade ainda maior, na minha opinião, cara. Como é que você transforma a vida das pessoas? Como é que você faz essas pessoas tomarem consciência de tudo isso que a gente está falando? De que você é responsável pela sua vida, de que você precisa buscar a excelência em todos os pilares, que você não pode mais ficar terceirizando o problema, você não pode ficar mais apontando o dedo, porque enquanto você estiver se enganando, e aí, cara, eu sou um tradutor das pessoas que trabalham comigo, porque eu estou o tempo inteiro tentando entender para onde ela quer ir. E a pessoa está me falando, eu quero ir para lá. Aí eu pego e falo assim, legal, cara, mas você percebeu que você está apontando para cá? Sua atitude está apontando para o lado. Sua atitude está apontando para cá. O que você está fazendo vai te levar para lá, não vai te levar para lá. Você não precisa ir para lá, mas você está desejando ir para lá e está trabalhando para cá. Alguma coisa precisa mudar. Está errado. Então, ou você muda a sua atitude para você realmente alinhar para o que você quer, ou você abaixa a barra do que você quer. Você muda seu alvo. Não dá. Então, isso é dar consciência para as pessoas. E eu não estou falando de empresa. Só que a partir do momento que eu mudo a essência de um ser humano, eu ensino esse ser humano a refletir, a fazer autoanálise sobre o comportamento dele e entender onde ele está se enganando. Então, boa parte das conversas que eu tenho hoje com o liderado meu é falar assim, irmão, você percebeu que você está se enganando aqui? Percebeu que você está aqui, olha aqui, ó. Você está falando que você está fazendo isso. Mas, cara, você não fez isso. Tá aqui o resultado. Não estou te incriminando, só estou te mostrando o espelho da verdade. Aceita a verdade. Eu estou aqui para te ajudar, porque eu fiz essa porra a vida inteira. Eu fui esse cara a vida inteira. Só que você está querendo ir para lá. Está apontando para cá. É o tempo inteiro isso, Gui. E aí, na hora que você cria essa consciência na cabeça das pessoas, elas mudam como ser humano e você monta um time de excelência. Porque daí você começa a ter pessoas de atitude. Automaticamente, pessoas que não fazem parte daquela cultura são expelidas naturalmente, porque elas ainda não desabrocharam para esse tipo de mentalidade. E, de novo, aí volta o começo da conversa que você falou. O empresário tem que saber o que ele quer. O que ele quer. Porque isso é o que eu quero. A grande maioria nem sabe. Isso é o que eu busco. Isso é o que eu faço. Que não é do cara, não existe um modelo perfeito, existe o reflexo do que você quer. A gente olha assim e pensa, por que o ser humano ele é tão procrastinador? Que na maioria das vezes a gente procrastina por falta de critérios de tomada de decisão. Que quando a gente olha para a cultura nada mais é do que uma ferramenta de tomada de decisão. É um framework de tomada de decisão. E o ser humano,
ele é muito procrastinador por falta de critérios de tomar decisão, que na maioria das vezes tem a ver com falta de clareza dos seus valores. Então, se ele não sabe o que ele valoriza ou não, se ele não tem esse autoconhecimento, ele vai tomar uma decisão de demitir uma pessoa ou não, por quê? Ele não sabe, né? Ele acha que é só um comportamento, mas aquilo fere tanto ele que ele não está conseguindo, né, traduzir. Pô, isso aqui é inegociável para mim, cara. Isso aqui eu não abro mão. Isso aqui são virtudes que eu não quero negociar, que eu não negocio. Não tô disposto a abrir mão aqui. Você tem essa estrada para correr, mas você tem que andar dentro dela. Você não pode passar dela ali, né? Tem uns limites, né? Tem as fronteiras, né? Tem os gelos baianos ali, os guardas e reis, que é o que muitos líderes e empresários acabam não se tocando em relação a isso e acaba aceitando determinados comportamentos que aquilo ali vai virando e vai se enraizando ali como cultura, né? Tem empresa, especialmente empresas, muitas têm essa característica, né? Especialmente funcionários de base, são salários mais baixos, tem muito assistencialismo no país, não necessariamente isso é ruim, mas o assistencialismo na essência, ele dá ajuda, mas ele não te ensina a pescar. Então ele fala assim, ó, toma aqui, ó, essa misériazinha aí, e não te ajuda a sair disso, isso é um problema. Então, eu digo isso, cara, porque eu sou um espelho dos empresários. Os empresários estão o tempo inteiro me dizendo assim, Toledo, as pessoas fazem corpo mole, pedem demissão para ficar no seguro-desemprego. Acontece demais isso. Então, isso é um problema, porque você não pode virar refém do funcionário. Ao mesmo tempo, você não pode entrar num combate, senão você não vai ter nenhum funcionário. Então, essas empresas são mais delicadas, porque você precisa lidar com um problema onde você vai fazer vista grossa em alguns momentos, e em outros momentos você vai dar um apertão. Se você apertar demais, você perde todo mundo que quebrou sua empresa. Então, cara, uma coisa é você falar, o Nubank, pô, todo mundo no Nubank ganha bem. Cara, agora vai trabalhar numa marcenaria, vai trabalhar numa indústria de base, vai trabalhar em desossa de boi. Cara, isso é outro jogo, é outro equilíbrio. Tem um conceito que eu aprendi assim, com um amigo meu, Edu, que, cara, foi genial esse conceito dele, né? Sobre o conceito de liderança, né? O que é liderança? Nada mais é do que um ajuste de tensão o tempo inteiro. Eu tenho que ficar ajustando tensão. Se eu tensionar demais a corda, o que acontece? Ela rompe. Então, se eu pressionar demais o time, tensionar demais o time, vai romper. Total. Mas também se eu tensiono de menos, o que acontece? Fica frouxo. Né? E aí, o que é o papel do líder? É eu estar o tempo inteiro ajustando tensão. Eu não posso apertar demais. Vou dar um aperto, depois vou segurar um pouquinho para ver. Depois dou outro aperto, que é o que a nossa educação, se a gente for ver, é sempre assim, a gente não só faz coisa certa. Relacionamento, a gente às vezes precisa, né, dar um ajuste ou outro para poder as coisas entrarem no eixo e o casal ali ou a família tá com as expectativas alinhadas. Então, esse conceito para mim ele é genial. Mim, essa é a busca pela excelência. Essa é a busca pela excelência. É tender a ficar tenso no limiar que eu não relaxe, mas que eu também não vá para uma zona de excesso. Né? É quando você pega uma criança, ela não formou o córtex pré-frontal, então é difícil ela entender isso. Então você força ela, você fala assim, ó, aqui no colégio, se você não tirar 7, você não passa. Essa é a tensão na corda. Só que na vida, quando você é adulto, você não tem mais professor para te dizer qual nota você tem que tirar, você não tem mais ninguém mandando na sua vida. Já passou dessa fase. Na sua vida. Então, se você não se coloca essa tensão, se você não se coloca essa busca pela excelência na sua vida, você desanda em algum pilar. Aí aqueles empresários do passado, cara, que a única coisa que eles faziam direito era a empresa. Aí terminava, cara, cheio de doença crônica, porque não cuidou da saúde, separado, não viu os filhos crescerem. Pô, isso, a única coisa que ele tem é dinheiro. A única coisa que tem é dinheiro. Mas não tem mais nada. Você não buscou excelência na sua vida. Você buscou excelência em um pilar da sua vida. Você, cara, não esticou a corda onde deveria esticar. E tem vários lugares na vida que a gente precisa esticar a corda, cara. Não é um só. A vida não é uma coisa só. A vida, cara, é um monte, né? E, Toledo, a última pergunta que eu queria te fazer, que é a que eu gosto de fazer sempre, principalmente para
para pessoas que eu sei que são entusiastas do tema do podcast, que é sobre cultura, a última pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como criar, ou qual que é o teu método, qual que é o teu framework, qual que é a dica em passos, né, que você pode deixar aqui para o pessoal, como criar uma cultura forte dentro de uma empresa? Às vezes não só uma cultura forte dentro de uma empresa, como criar uma cultura forte dentro de um conjunto de pessoas, dentro de uma tribo, dentro de uma família. Né? Cara, é complexo para responder na última pergunta. Porque aí eu abro um pouco mais ali também para a gente olhar para outros elementos, como mentalidades, como atitudes, como performance, espiritualidade e tal. Qual é o teu framework para tu criar cultura forte dentro de um negócio? Cultura é hábito, né, cara? Então é repetição. O primeiro passo para uma cultura é saber qual que é a cultura. Então precisa formalizar. Perfeito. Tem que construir a cultura. Esse é o primeiro passo. Cultura é o que as pessoas fazem todos os dias, é o que elas estão repetindo. Então significa que a cultura precisa ser traduzida em comportamentos, para as pessoas entenderem quais são os comportamentos mais importantes. Entender que cultura não é uma só. Existem várias culturas dentro da empresa e a gente precisa ser direcional, intencional em cada uma dessas camadas. A gente tem a cultura da empresa, que é a cultura corporativa, mas você é um líder, você tem sua cultura, eu sou outro líder, eu tenho outra cultura. Outro jeito. E a gente precisa entender que existem essas diferenças em cada uma das áreas na empresa. Se cultura são os princípios que nos guiam, que nos impedem de sair do como nós queremos fazer, isso daqui é inegociável. Não significa que a gente não vai mudar a nossa cultura, mas hoje o que nós estabelecemos como cultura é inegociável. Não podemos aceitar que quem fere a cultura continue ferindo, porque se eu continuo ferindo, eu estou expandindo minha cultura para comportar uma pessoa especial, que é o melhor vendedor que fere a cultura, então ele é especial. Cara, isso desanda. Cultura tem que ser inegociável. E por último, a gente está falando ali do processo de transformação da cultura. O processo de transformação da cultura, ele tem que estar intimamente ligado, primeiro, a dados, porque eu preciso entender que os dados dão clareza do que a gente está vivendo, e segundo, eu preciso transformar isso em rituais e comportamentos. Quando eu tenho repetição, quando eu tenho cadência dentro da empresa, o comportamento ele se consolida. Quando você vai entender a essência da mudança de cultura, na hora que você vai na raiz do que, cara, o que é cultura? Cara, cultura é o que as pessoas fazem. Então é comportamento. O que é um comportamento do ser humano? Ele nada mais é do que um hábito. Um hábito, a gente está falando, é uma conexão neural. Então, quanto tempo leva para você construir uma conexão neural? Cara, leva meses. Então, se você não tiver tempo suficiente repetindo aquele comportamento todos os dias, dando feedback, reforço positivo, correção de rota, você não cria a cultura. Boa parte das pessoas não fazem todos esses elementos e não dão tempo suficiente para o hábito se consolidar no cérebro de cada uma das pessoas. Então percebe, mudança de cultura e construção de cultura é fisiológico. É fisiológico, a gente precisa aceitar essa realidade. E por ser fisiológico, tem um tempo que você não consegue acelerar. Então, quando as pessoas falam assim, mas eu falo, as pessoas não entendem, não fazem o que eu pedi. Não é que elas não fazem o que você não pediu, é que você não deu tempo daquilo ali virar hábito. Não virou hábito. Na hora que virar hábito, virou uma conexão neural, está instalado, não tem mais o que pensar. Eu simplesmente faço. Então, cara, é um negócio complicadíssimo, porque isso em cultura engloba absolutamente tudo dentro do universo, né? Que é sobre quando é que a gente muda hábito na nossa vida? Quando a gente começa a repetir aquilo consistentemente a ponto daquilo ser uma coisa que a gente não pensa mais e que é uma coisa que é padrão, por exemplo. A gente não pensa mais se a gente vai ou não para academia. Pô. Aquilo ali faz parte da nossa vida, aquilo ali virou um hábito. A gente não pensa mais se a gente vai passar primeiro o shampoo, depois o sabonete. Aquilo ali virou um hábito. Passa primeiro o shampoo, tira o shampoo, passa o condicionador, depois passa o sabonete. Aquilo ali virou um hábito. A gente vai moldando e o ser humano vai começando a depender menos do uso da mente para poder executar as coisas, né? Por coisas que são culturas, hábitos e coisas que são inegociáveis na gente. Marcelão, como é que a gente faz, ou como é que a audiência que está aqui faz para te achar, né? Para te acompanhar, para seguir um pouco teus conteúdos?
Fala um pouquinho Cara, aí. Basicamente, eu tô no Instagram, @MarceloToledo. De lá você consegue encontrar todo o resto. Tem um podcast também excepcionais. O Gui já foi lá, tem conteúdo dele lá. E tem TikTok, mas o canal principal é o Instagram. De lá você consegue encontrar o resto. @Marcelo Toledo. Senhoras e senhores, esse é mais um episódio do podcast Culturas e Times Fortes. Queria agradecer, Marcelo, pelo irmão, papo, pela troca, de falar não só de cultura, mas falar também de mentalidade, de performance. Acho que é um tema que também a gente é entusiasta nas nossas vidas e que eu não tenho dúvida, cara, não existe alta performance nos negócios se eu não tiver alta performance na vida pessoal. Tem como. Né? Então eu vejo empresários que estão indo muito bem, acho que estão indo muito bem, mas estão gordos, acima do peso. Cara, esse cara não sabe o que é, ele não tem noção do potencial que ele ainda tem de gerar mais performance se ele cuidar um pouco mais da saúde dele. Né? Então, eu acho que foi um dos aprendizados também aqui que eu tirei desse podcast. Te agradecer, né, pelo papo de hoje, por você estar aqui com a gente. Senhoras e senhores, vejo vocês, a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço. Tchau, tchau.